Bem, meu nome é Yuri e vou falar sobre o Brasil Colônia. E a agricultura no Brasil Colônia é uma prática muito antiga e conhecida pelos povos originários, que cultivam mandioca, o amendoim, o tabaco, a batata doce e o milho, além de realizarem o extrativismo vegetal, que é realizado em várias outras espécies da flora local, como o bagaço, o pequi, os agentes de alimentação até o subproduto, como palha ou madeira. Ainda de frutas nativas, como o jabuticaba, caju, cajá, goiabas e muitas outras. Bem, até a introdução do cultivo de exportação, o extrativismo do Brasil foi a principal razão econômica da posse da Nova Cidade de Portugal. Em seguida, veio o cultivo da cana-de-açúcar, especialmente na região Nordeste. Cultivo muito lucrativo e principal recurso da economia brasileira, que se manteve até o século XVII, quando deu em declínio. Daí, muitas outras regiões passaram a diversificar a produção, passando o plantio de algodão, como Pernambuco, tabaco e cacau na Bahia. E, embora o legado negativo desse período tenha permanecido, as estruturas, como a estrutura social arcaica e a baixa tecnologia agrícola. Agora iremos falar um pouco sobre como era rudimentar a agricultura no século XX. Iremos usar como exemplo a soja. A soja, ela era uma curiosidade no Brasil, pressão no mercado doméstico, muito menos no mercado internacional. Não prevalecia o trabalho rural na produção da agropecuária da época, menos de 10% das propriedades rurais tinham acesso a máquinas agrícolas. O resultado disso foi um baixo rendimento e pouca produção por hectare. O crescimento da agricultura exigia que grandes áreas naturais fossem convertidas em lavouras e pastagens, mas as fazendas não produziam o suficiente e isso acarretava em vários problemas em todo o país. Então, o Brasil naquele momento ele vivia uma forte industrialização, com as cidades em crescimento e aumento da população e o maior poder aquisitivo. Então, aquele contexto que os brasileiros viviam é da escassez de alimento. Então, o governo ele instituiu leis para aumentar a produção e a produtividade agrícola e incluir investimentos no desenvolvimento e pesquisa e extensão rural e o crédito farto, né, para estimular o crescimento agrícola. Bom, o maior crescimento da produção, né, com isso teve aquele crescimento da produção e o rendimento médio, que é o quilo por hectare, se deu nas produções de arroz, feijão, milho, soja e trigo. Esses foram mais visíveis, os mais notáveis. Bom, e nós temos essa análise desse período entre 1975 e 2017. Nós começamos primeiro pelo trigo, que teve um crescimento de mais de 340% nesse período. O arroz, que teve um crescimento de mais de 310% nesse período. E o milho, que teve um crescimento de 270% nesse período. A soja e o feijão são casos à parte. Por quê? Porque eles praticamente dobraram a sua produção. Os sistemas agrícolas tradicionais são um sistema de produções dinâmico nos quais elementos culturais, ecológicos, históricos e socioeconômicos interagem no tempo e no espaço, formando diferentes arranjos e técnicas produtivas que, em seu conjunto, se mostram resistentes e sustentáveis, gerando paisagens características. São atividades produtivas: agricultura, pesca, extrativismo, beneficiamento artesanal, manejo florestal, criação de animais e etc., que acontecem segundo denominadas lógicas, elaboradas conforme o manejo adaptativo de recursos naturais, as experiências acumuladas ao longo de gerações, a troca de saberes entre conhecimentos tradicionais científicos, a prática sobre a agrobiodiversidade, as inovações e adaptações produtivas frente às características do terreno e o arcabouço cultural de seus habitantes. A função desses sites é, então, promover o resgate dessas técnicas tradicionais, promovendo assim a manutenção de saberes de povos indígenas e quilombolas, e garantindo a segurança alimentar e nutricional e a permanência no tempo e produtores rurais e agricultores familiares. A agricultura é uma importante atividade econômica, sendo responsável por quase 100 bilhões de reais de exportação, tornando-se uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial do país.
O setor agrícola brasileiro passou por diversas transformações ao longo do século, desde a cana-de-açúcar no período comercial até o café e a soja. Atualmente, muitas transformações ainda ocorrem, mas diz respeito à mecanização e modernização da produção agrícola, seja pelo maquinário mais tecnológico, defensivos agrícolas, etc. Na região sul, principalmente no oeste do Paraná e de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, existe a expansão do cultivo da soja para exportação. Além disso, também cultivam milho, cana e algodão. A região sul passa por um grande aumento da mecanização na região. Na região sudoeste, existe uma grande mecanização do solo e aumento da produtividade. Lá se cultiva muito café, cana e frutas, principalmente a laranja. No Nordeste, em sua região mais úmida, que é a zona da mata, predomina o sistema de plantations, desde a era colonial, com destaque para a cana-de-açúcar. A zona semiárida, a maior presença da agricultura familiar e produção de frutas, como melão, uva e abacaxi. Já no Centro-Oeste, é a região que mais expande o cultivo e produção mecanizada, e também se cultiva soja voltada para exportação. E por fim, no Norte, recebe frentes de exportação do Centro-Oeste e do Nordeste, tornando o Norte um centro de crescimento do agronegócio. Porém, vale ressaltar que a região ainda tem um caráter de baixa tecnologia.